E uma média e uma pequena empresa? Esses caras estão lascados, meu? Dá para esses caras entrarem nisso de alguma maneira? Cara, dá, né? Assim, se ele tiver alguém com essa aptidão e com vontade de aprender, tem muita coisa também disponível para você aprender. Óbvio, você vai demorar mais tempo, você vai fazer mais besteira, você vai cometer os erros que uma empresa mais que já faz só isso não cometeria. Mas não é impossível. Ao mesmo tempo, tem muitas iniciativas de democratização de inteligência artificial, né? Então, você vê algumas empresas com produtos de AML, Automatic Machine Learning. A própria Kunumi tem um take nesse sentido. Então, assim, como a gente estava falando com os dados, né, cara, não adianta. Se todo mundo resolver virar cientista de dados do planeta, a gente ainda não consegue trabalhar todos os dados que a gente está gerando, né? Então, de algum jeito, a gente vai ter que automatizar isso, né? O próprio trabalho de criação de inteligência artificial. Então, hoje, ele ainda passa muito por habilitar novos públicos ou criar ferramentas mais intuitivas ou que demandam menos especialização, né? Então, eu acho que para as pequenas e médias a maior esperança está por aí, porque Entendi. Agora você estava falando de correlação e de causa, né? Acho que na hora de escolher, seja uma pequena, média e grande empresa, na hora de escolher o que esse cara vai fazer, porque dá para você colocar a inteligência artificial em praticamente tudo. quem que é esse cara que você está falando? Uma corporação, não importa o tamanho dela, mas ela vai ter que, ela fala assim, pô, vou investir em A e vou investir em algumas frentes. Ainda assim, uma corporação pode escolher 1 milhão de frentes para investir. Ela vai ter que escolher, pô, vou pegar essas primeiras 10 aqui. Uhum. Queria que você falasse a questão de correlação e causa, porque acho que talvez seja um filtro muito relevante na hora desse cara escolher o que vai fazer, certo? Sim. Então vamos lá. Um exemplo bem didático de correlação e causalidade é a quantidade de guarda-chuvas abertos e se está caindo água do céu ou não. Tá? Quando você vê um deles, você costuma ver o outro. Uhum. E quando a gente está falando de observação, geralmente a gente está falando de correlação. Tá? Agora, quando eu penso em causalidade, eu tenho que pensar de outro jeito. Eu penso assim, se eu fizer as pessoas abrirem o guarda-chuva, por exemplo, galera, abre o guarda-chuva aí. 10 pessoas abrem o guarda-chuva. Começa a chover? Não. Mas o contrário, se eu pego e começo a jogar água em uma galera que tem guarda-chuva por perto, eles vão abrir, né? Então, essa é a diferença maior entre correlação e causalidade. Esse é um exemplo bem ilustrativo e bem Sim, caricato. apesar de ser um exemplo que parece idiota, quando você está olhando dados... Não, eu adorei o exemplo. Mas assim, quando você está olhando dados, você não sabe, não é tão óbvio assim. Sim. Né? É que você deu um exemplo que é óbvio, mas não é tão óbvio assim. Você não sabe, não é guarda-chuva e chuva. E aí você não consegue dizer, por exemplo, pô, se o dólar aumentou ou se o metro quadrado faz diferença no valor da... Enfim. Cara, tem milhões de perguntas de negócio. Geralmente as que mais chamam a atenção do time de negócios são perguntas ligadas à causa. Então, por exemplo, qual foi o impacto da minha campanha de marketing nas vendas? Você tem que comparar dois mundos. Um mundo onde você fez a campanha e um mundo onde você não fez a campanha. Só que o mundo que está no dado é só um dos dois. Né? Porque uma coisa é você fazer um teste AB, né? Que você vai lançar uma campanha e você pode testá-la em grupos diferentes. Não, e o teste AB é o que eu falei. Você separa de antemão dois mundos que são comparáveis. Não, em um você faz a intervenção, no outro não. Mas quando você está falando de pegar uma empresa e falar assim, eu tenho dados de marketing dos meus últimos 20 anos, então vamos usar IA para descobrir a campanha perfeita. Isso. Aí o que você está falando é, putz, cara, não dá, porque como é que eu vou ver se aquela campanha que foi um sucesso há 3 anos atrás, por que ela foi sucesso? Porque eu não tenho um grupo de base para poder fazer essa comparação. Exato. E a quantidade de parâmetros não só é imensa, como você não tem esses parâmetros. Uhum. Porque de repente ela fez sucesso porque tinha uma moda na cultura da região, que por algum motivo aconteceu isso e aquilo estava bombando, e ninguém tinha feito antes, enfim. Exatamente isso. Assim, e
Você fala, putz, mas tá bom, então você está falando até agora que IA é um negócio incrível, que é super poderoso, mas que não consegue responder uma pergunta boba dessa. Não é uma pergunta boba, né? Essa que é a questão. Ela parece boba porque a nossa cabeça já pensa desse jeito. Tem um cara, que se eu não me engano, o Itaker, eu não vou lembrar o nome dele, até porque nunca ninguém descobriu se essa frase é dele mesmo. E que diz o seguinte, que ele falava, metade da minha verba de marketing é jogada fora. E ele fala, o problema é descobrir qual metade. E é bem isso.